Você só atrasa minha vida, disse ele e partiu sem olhar para trás. As palavras a destruíram, mas ele nunca mais voltou. 4 anos se passaram. Até que, em uma reunião importante, ele ouviu o barulho de um helicóptero pousando e descobriu quem era o CEO que acabara de chegar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Camila Rocha estava parada diante do espelho do banheiro do apartamento pequeno em Copacabana, as mãos tremendo enquanto segurava o teste de gravidez que mostrava 2 linhas rosadas inconfundíveis. Tinha 26 anos, trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística e acabara de descobrir que estava grávida de 2 meses. O coração batia descompassado no peito, uma mistura caótica de medo, esperança e pânico, porque sabia que precisava contar para Bruno. Precisava dizer aquilo para o homem com quem dividia a vida há quase 3 anos. Mas algo dentro dela gritava que aquela conversa não terminaria bem. Bruno Costa sempre fora diferente dos outros homens que conhecera, intenso e ambicioso de uma forma que no início parecera atraente, mas que nos últimos meses vinha se transformando em algo mais sombrio, uma obsessão por dinheiro e status que consumia tudo ao redor, incluindo o relacionamento deles. Ele trabalhava 16 horas por dia numa empresa de investimentos onde era apenas analista júnior, mas falava constantemente sobre seus planos grandiosos, sobre como ficaria rico, sobre como alcançaria o topo, não importava o que custasse, e ultimamente vinha fazendo comentários cada vez mais frequentes sobre como Camila o atrasava, como ela não tinha ambição suficiente, como era pequena demais para os sonhos grandes que ele tinha. Ela guardou o teste de gravidez na gaveta, escondendo-o embaixo de toalhas, e saiu do banheiro, tentando acalmar a respiração. Bruno ainda não havia chegado do trabalho. E ela tinha algumas horas para decidir como diria, como encontraria as palavras certas, como faria aquilo soar como uma boa notícia, em vez do fardo que ele provavelmente enxergaria. Camila caminhou até a sala pequena do apartamento que dividiam, olhando ao redor como se visse tudo pela primeira vez. Os móveis simples que haviam comprado juntos quando se mudaram, as fotografias deles penduradas na parede, mostrando momentos mais felizes, a vida modesta, mas honesta que construíram e que agora parecia prestes a desmoronar. Ela sentou-se no sofá e abraçou os próprios joelhos, permitindo-se por um momento imaginar como seria um bebê, uma família. Talvez aquilo pudesse mudar Bruno. Talvez a paternidade trouxesse de volta o homem por quem ela se apaixonara, em vez dessa versão cada vez mais fria e obcecada que ele vinha se tornando. Mas mesmo enquanto tentava se convencer, Camila sabia no fundo que estava se iludindo, que Bruno deixara bem claro nas últimas semanas que família não estava nos planos dele, que qualquer coisa que o desviasse da busca por riqueza seria eliminada sem hesitação. O som da chave na fechadura a fez levantar de um salto, o coração acelerando novamente, e ela limpou rapidamente as lágrimas que nem percebera que haviam começado a escorrer. Bruno entrou no apartamento com aquela energia tensa que vinha trazendo do trabalho ultimamente. A gravata já afrouxada, o paletó jogado sobre o ombro e o rosto marcado por uma expressão que Camila aprendera a temer. Aquela mistura de frustração e raiva contida que explodia na pessoa mais próxima. "Você comeu?" Ela perguntou automaticamente, tentando soar normal, mas sua voz saiu trêmula demais, entregando o nervosismo que tentava esconder. Bruno nem olhou para ela. Jogou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha, abrindo a geladeira com mais força do que necessário. "Não tenho fome. Tive um dia horrível. Aquele idiota do gerente passou meu projeto para outro analista. Disse que eu não estava focado o suficiente." Ele voltou da cozinha com uma cerveja, tomando um longo gole antes de finalmente olhar para Camila, e havia naquele olhar algo que a fez recuar instintivamente. "Sabe o que é não estar focado o suficiente, Camila?
É ter alguém em casa que não entende a pressão que você está sob, alguém que fica te cobrando atenção quando você precisa estar pensando em trabalho, em crescer, em ganhar dinheiro de verdade, em vez de ficar nessa mediocridade. As palavras atingiram Camila como tapas físicos, e ela sentiu algo se contrair dolorosamente no peito. Eu nunca te cobrei nada, Bruno. Só quero passar um tempo com você de vez em quando, ter uma conversa normal, ser um casal de verdade. Sua voz saiu baixa, quase suplicante, e ela odiou-se por isso, pela fraqueza que estava demonstrando. Bruno riu, mas era uma risada sem humor, carregada de desdém. Um casal de verdade? Camila, casais de verdade crescem juntos, têm ambições compatíveis, querem as mesmas coisas. Você quer o quê? Continuar nesse apartamento miserável pelo resto da vida? Ter jantarinhos românticos enquanto o mundo passa correndo lá fora? Eu quero mais, muito mais, e você não consegue acompanhar. Ele tomou mais um gole de cerveja, observando-a com aqueles olhos que costumavam olhá-la com carinho, mas que agora só mostravam impaciência. Aliás, venho pensando nisso há semanas. Você foi um atraso na minha vida, Camila. Você me segura, me impede de crescer da forma que preciso. Fico aqui me preocupando com você, com suas necessidades emocionais pequenas, quando deveria estar focado 100% na carreira. Você sempre será uma fracassada porque tem medo de arriscar, de querer mais, de ser grande, e eu não posso deixar que sua mediocridade me arraste para baixo, junto com você. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do trânsito vazando pela janela aberta. Camila ficou completamente imóvel, processando cada palavra que acabara de ouvir, tentando entender se aquilo estava realmente acontecendo ou se era algum pesadelo surreal do qual acordaria a qualquer momento. Bruno terminou a cerveja e colocou a garrafa vazia sobre a mesa de centro com um som seco que pareceu ecoar pelo apartamento inteiro. Vou pegar minhas coisas. Já deveria ter feito isso antes, mas continuei adiando por pena, achando que você melhoraria, que começaria a ter mais ambição. Mas percebi que pessoas como você não mudam, ficam presas nessa vidinha medíocre para sempre. Ele caminhou em direção ao quarto, e Camila finalmente conseguiu se mover, seguindo-o com passos incertos, a mente gritando o que precisava dizer. Precisava contar sobre o bebê, mas as palavras estavam presas na garganta como cacos de vidro. Bruno, espera, preciso te contar uma coisa. Ela conseguiu dizer finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Ele nem se virou. Apenas continuou jogando roupas numa mala que pegou do armário. Não tem nada que você possa dizer que mude alguma coisa, Camila. Essa decisão está tomada. Aliás, recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. Salário 3 vezes maior. Oportunidade de crescimento real. Vou aceitar e vou partir amanhã mesmo. Já perdi tempo demais aqui. Camila sentiu as pernas fraquejarem e ela se apoiou no batente da porta do quarto, assistindo aquele homem que ela amara, com quem planejara um futuro, empacotar sua vida como se os últimos 3 anos não significassem absolutamente nada. Você está falando sério? Vai embora assim, de um dia para o outro, sem nem conversar direito sobre isso? A incredulidade em sua voz era palpável, misturada com uma dor tão profunda que parecia física. Bruno parou por um momento, finalmente olhando para ela de verdade, e Camila viu nos olhos dele uma frieza que nunca estivera ali antes, ou que sempre estivera, mas ela escolhera não enxergar. Camila, eu sou sério sobre meu futuro, sobre alcançar o que quero na vida, e você não faz parte disso. Quanto mais rápido você aceitar, melhor para ambos. Você vai encontrar alguém que se contente com essa vida pequena que você quer, alguém tão medíocre quanto você, e vai ser feliz na sua insignificância. Mas não vou ser eu. Ele voltou a arrumar a mala, e Camila ficou ali parada, sentindo algo morrer dentro dela.
Todas as palavras que queria dizer sobre o bebê, sobre o futuro deles, sobre amor e compromisso, evaporando diante daquela demonstração brutal de egoísmo e crueldade. 20 minutos depois, Bruno estava parado na porta do apartamento, 2 malas nas mãos, olhando uma última vez para Camila, que permanecera sentada no sofá, abraçando-se, as lágrimas finalmente correndo livres pelo rosto. "Você vai sobreviver", ele disse. E não havia nem crueldade, nem gentileza naquelas palavras, apenas indiferença absoluta, como se ela fosse apenas um obstáculo removido do caminho. E quem sabe isso até te faça crescer, te force a ser mais do que é agora. Mas duvido. Pessoas como você nascem para ser pequenas. E então ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique definitivo. E Camila ouviu seus passos se afastando pelo corredor, descendo as escadas, desaparecendo completamente de sua vida sem nunca olhar para trás. Ela ficou sentada naquele sofá por horas, paralisada, a mão inconscientemente indo para a barriga ainda plana, onde um bebê crescia. Um bebê cujo pai acabara de partir sem nem saber de sua existência, sem nem dar a ela a chance de dizer. E Camila percebeu com uma clareza devastadora que estava completamente sozinha, grávida, abandonada, chamada de fracassada pelo homem que deveria amá-la e sem fazer a mínima ideia de como sobreviveria aos próximos meses, muito menos aos próximos anos. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro e Camila continuou sentada no escuro do apartamento, não tendo forças para levantar e acender as luzes. As palavras de Bruno ecoavam incessantemente em sua mente. "Você foi um atraso na minha vida. Você sempre será uma fracassada. Pessoas como você nascem para ser pequenas." Cada frase uma ferida que sangrava mais do que a anterior. Ela tocou a barriga novamente, aquele gesto que se tornaria instintivo nos meses seguintes, e sussurrou para o bebê que mal tinha começado a se formar. "Eu não sei como vou fazer isso sozinha, mas vou. Vou te dar uma vida, vou te amar mais do que qualquer coisa, e vou provar que ele estava errado sobre mim. Talvez não para ele, porque ele nunca vai saber, nunca vai se importar, mas vou provar para mim mesma que sou mais do que ele disse." As lágrimas continuavam caindo, mas havia agora algo diferente misturado à dor, uma fagulha pequena de raiva, de determinação, de uma força que ela não sabia que possuía, mas que começava a despertar diante da necessidade absoluta de sobreviver. Camila levantou-se finalmente, limpou o rosto com as costas das mãos e caminhou até o banheiro, onde pegou novamente o teste de gravidez da gaveta, olhando para aquelas 2 linhas rosadas que representavam tudo que estava prestes a mudar em sua vida. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada fazendo contas mentais, calculando quanto dinheiro tinha guardado, quanto tempo conseguiria se sustentar sem trabalho após o bebê nascer, que tipo de ajuda poderia ou não pedir, e chegando à conclusão terrível de que não podia pedir ajuda nenhuma, que seus pais haviam morrido num acidente de carro 3 anos antes, que não tinha irmãos, que as poucas amigas que tinha estavam igualmente lutando para sobreviver na cidade cara e que Bruno, mesmo se soubesse sobre o bebê, deixara cristalino que não se importava, que ela e qualquer extensão dela eram apenas obstáculos em seu caminho para a riqueza. Então estava decidido, ela faria isso sozinha, completamente sozinha, e de alguma forma isso tornava a situação simultaneamente mais aterrorizante e mais simples, porque não havia ninguém para decepcionar além de si mesma, ninguém em quem se apoiar além de sua própria força, ninguém para salvar além daquele bebê que crescia dentro dela e que dependeria inteiramente de suas decisões dali em diante. Camila tocou a barriga mais uma vez e fez uma promessa silenciosa. Não seria a fracassada que Bruno previu. Não seria pequena. Não ficaria na mediocridade. Faria o que fosse necessário para dar ao filho uma vida melhor, para provar que tinha valor, mesmo que ninguém, além dela mesma, pudesse testemunhar. Os primeiros meses
foram os mais difíceis que Camila já vivera. A gravidez trouxe enjoos matinais brutais que a faziam chegar atrasada ao trabalho constantemente, e ela precisava inventar desculpas cada vez mais criativas para seu chefe, que começava a perder a paciência. Ela escondia a barriga crescente com roupas largas, com medo de ser demitida assim que descobrissem, porque sabia como o mercado tratava mulheres grávidas, especialmente solteiras, especialmente sem nenhuma rede de apoio. Trabalhava horas extras sempre que podia, guardando cada centavo num fundo que crescia dolorosamente devagar, e à noite estudava administração e gestão empresarial através de cursos online gratuitos, decidida a transformar-se em algo mais do que uma assistente administrativa, em alguém que pudesse oferecer um futuro melhor para o bebê que estava chegando. Ela não ouvira nada de Bruno, e forçava-se a não procurá-lo, a não verificar suas redes sociais, a não se torturar com informações sobre a vida maravilhosa que ele provavelmente estava construindo longe dela, porque aquilo só traria mais dor, e ela precisava toda a sua energia focada em sobreviver, em crescer aquele bebê saudável, em preparar-se para o parto e para tudo que viria depois. Quando Pedro nasceu numa madrugada de março, Camila estava sozinha na maternidade pública, sem ninguém para segurar sua mão durante as contrações, sem ninguém para compartilhar aquele momento de dor e milagres simultâneos. Mas quando colocaram aquele bebê minúsculo em seus braços, com aqueles olhos que eram iguais aos de Bruno, mas que ela escolheu ver apenas como olhos do filho, Camila sentiu algo se solidificar dentro dela. Uma determinação feroz, que ia além de qualquer coisa que já experimentara. "Nós vamos conseguir", ela sussurrou para Pedro. "Vou te dar tudo o que merecer. Vou te mostrar que sua mãe não é uma fracassada, não é pequena, não é um atraso na vida de ninguém." E ali, naquele quarto de hospital com paredes descascadas e lençóis ásperos, segurando seu filho recém-nascido enquanto lágrimas de exaustão e amor escorriam pelo rosto, Camila Rocha tomou a decisão que mudaria tudo, não esperaria que oportunidades caíssem do céu. Iria atrás delas com toda a ferocidade que uma mãe desesperada por dar o melhor ao filho consegue reunir. Não se contentaria com migalhas, lutaria por um lugar no topo, mesmo que isso significasse trabalhar 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa, dormir 3 vezes menos, sacrificar tudo exceto o bem-estar daquele bebê que agora dependia inteiramente dela. Os 4 anos seguintes foram uma montanha-russa brutal de trabalho incessante, noites sem dormir e determinação que beirava a obsessão. Camila voltou ao trabalho apenas 3 meses após o parto, deixando Pedro com uma vizinha idosa que cobrava barato para cuidar de bebês no próprio apartamento, e mergulhou de cabeça numa rotina que teria quebrado pessoas mais fracas. Ela trabalhava das 8 às 6 na empresa de logística, pegava Pedro às 6h30, dava banho, alimentava, colocava para dormir e então ficava acordada até às 2 da madrugada, estudando tudo o que conseguia sobre gestão empresarial, mercado financeiro, investimentos e empreendedorismo. Dormia 4 horas quando tinha sorte, acordava com Pedro às 6 da manhã, preparava tudo para o dia e começava novamente. Nos fins de semana, enquanto Pedro brincava no chão da sala com brinquedos comprados em brechós, Camila participava de webinars gratuitos, conectava-se com profissionais influentes através das redes sociais, oferecia seus serviços gratuitamente para pequenos projetos apenas para construir portfólio e networking. E lentamente, dolorosamente devagar no início, mas ganhando momentum com o tempo, começou a ser notada por pessoas certas. O momento decisivo veio quando Camila tinha 28 anos e Pedro estava com 2. Ela estava gerenciando um projeto freelance de logística para uma startup quando chamou a atenção de Roberto Mendes, investidor veterano que ficou impressionado com sua análise perspicaz sobre otimização de custos.
Roberto a convidou para um café e Camila apareceu com Pedro no colo porque não tinha com quem deixá-lo naquele sábado, esperando que aquilo arruinasse a oportunidade antes mesmo de começar. Mas Roberto, que tinha 4 filhos e 7 netos, apenas sorriu e pediu chocolate quente para o menino. E então passou 3 horas conversando com Camila sobre seus planos, seus sonhos, sua visão de negócios. "Você tem algo raro", Roberto disse ao final daquele encontro, observando-a com olhos experientes que já haviam identificado dezenas de talentos ao longo da carreira. "Tem fome. Não a fome comum de quem quer dinheiro, mas a fome de quem precisa provar algo para si mesma. Isso é mais poderoso do que qualquer MBA das melhores universidades." Ele ofereceu mentorar Camila, apresentá-la aos contatos certos, abrir portas que sozinha ela levaria décadas para alcançar, e ela aceitou com uma gratidão que ia além de palavras, sabendo que aquela era a chance que esperara, que trabalhara incessantemente para merecer. Sob orientação de Roberto e outros mentores influentes que ele apresentou, Camila deixou o emprego na empresa de logística e aceitou uma posição em gestão numa empresa de investimentos de médio porte. O salário era melhor, as oportunidades eram exponenciais e ela absorvia conhecimento como esponja, trabalhando ainda mais duro, se isso fosse possível, impressionando superiores com sua capacidade analítica, sua visão estratégica e aquela determinação feroz que nunca dormia. Pedro agora estava numa creche decente que ela conseguia pagar com o novo salário. E ela compensava as horas que não passava com ele, sendo absolutamente presente quando estavam juntos. Cada momento era qualidade máxima, cada abraço carregado de amor que tentava compensar todas as ausências necessárias. Ela subia na empresa rapidamente, pulou de analista para gerente em 18 meses, de gerente para diretora em mais um ano, e finalmente, quando tinha 29 anos, recebeu a proposta que mudaria tudo. Um grupo de investidores liderado por Roberto queria apoiá-la na criação de sua própria empresa de investimentos, com ela como CEO, focada em startups e pequenas empresas que precisavam não apenas de capital, mas de gestão estratégica inteligente. Camila aceitou sem hesitar e fundou a RC Investimentos 3 meses depois. Os primeiros 6 meses foram aterrorizantes, construindo equipe, estabelecendo processos, conquistando primeiros clientes, mas ela tinha aquela fome que Roberto identificara, aquela necessidade visceral de provar que não era a fracassada que Bruno profetizara, e isso a impulsionava através de cada obstáculo, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. A empresa cresceu, primeiro devagar, depois rapidamente. E quando Pedro completou 3 anos, a RC Investimentos já era reconhecida no mercado como uma das consultorias de investimento mais promissoras do Rio de Janeiro, com Camila sendo featured em revistas de negócios como uma das jovens CEOs para ficar de olho. Uma história de superação que inspirava, mas cujos detalhes mais dolorosos ela mantinha cuidadosamente privados, porque ninguém precisava saber sobre o homem que a chamara de atraso, sobre as noites chorando sozinha, após colocar o bebê para dormir, sobre a solidão esmagadora de construir tudo sem ninguém para compartilhar vitórias ou dividir derrotas. Agora, aos 30 anos, Camila estava sentada no helicóptero que comprara 6 meses atrás. Mais uma prova concreta de quão longe chegara, com Pedro ao lado, usando fones de ouvido infantis e observando a cidade lá embaixo com aqueles olhos curiosos que eram iguais aos do pai, mas que ela sempre via apenas como os olhos do filho. Hoje era reunião com pequenos empresários que buscavam investimento, 3 empresas que enviaram propostas e que seu time já havia pré-analisado. E Camila iria pessoalmente porque gostava de conhecer os empreendedores, de olhar nos olhos das pessoas antes de decidir investir não apenas capital, mas tempo e expertise. Uma das empresas era uma pequena operação de tecnologia que estava à beira da falência, mas tinha um produto interessante.
E o dono, identificado apenas como BC nos documentos, havia feito um apelo quase desesperado por uma reunião presencial. Camila normalmente não atendia a apelos desesperados, porque negócios baseados em desespero raramente davam certo. Mas algo naquela proposta chamara sua atenção. Talvez a honestidade brutal sobre a situação financeira. Talvez o reconhecimento de erros passados. E ela decidira dar aquela chance. O helicóptero começou a descida em direção ao heliponto no topo do edifício comercial, na Barra da Tijuca. E Camila verificou novamente o cinto de Pedro, alisou o próprio blazer cinza sobre a blusa branca e entrou automaticamente em modo CEO. Aquela versão dela que era profissional, confiante, ligeiramente intimidadora de propósito, porque aprendera que no mundo dos negócios, mulheres precisavam ser 2 vezes mais duras para serem levadas a sério. O piloto pousou com suavidade, e Camila esperou que ele desse o sinal antes de soltar os cintos, pegou a mão de Pedro e desceu do helicóptero com a postura impecável que cultivara, cabeça erguida, passos firmes, irradiando aquela energia de alguém que estava no controle absoluto. Havia um pequeno grupo esperando no heliponto, seu assistente Marco, que viera adiantado para preparar tudo, e 3 homens que presumivelmente eram os empreendedores buscando investimento. Camila começou a caminhar em direção a eles, Pedro ao seu lado, segurando sua mão, e então um dos homens se virou completamente para ela, e o mundo parou. Era Bruno. Bruno Costa estava ali, parado a menos de 10 metros dela, e a expressão no rosto dele era de choque absoluto, como se tivesse visto um fantasma. E Camila sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto tudo ao redor ficava turvo nas bordas. 4 anos. 4 anos desde aquela noite devastadora, em que ele a chamara de atraso, de fracassada, desde que partira sem nunca olhar para trás. E agora ele estava ali, visivelmente mais velho, com linhas de tensão marcando o rosto, vestindo terno que já fora bom, mas que mostrava sinais de desgaste, e olhando para ela como se não conseguisse processar o que estava vendo. Camila percebeu num segundo de clareza brutal o que estava acontecendo. BC, o dono da empresa falida que pedia desesperadamente por investimento, era Bruno Costa. E por uma ironia cruel do destino, ela era o CEO que ele precisava impressionar. Ela tinha o poder de salvar ou destruir o que restava dos sonhos dele. E ele estava tendo que enfrentar a mulher que humilhara, que descartara, que previra seria sempre uma fracassada. A mão de Pedro apertou a dela, e Camila olhou para baixo automaticamente, verificando se o filho estava bem. E quando olhou de volta para Bruno, viu que ele estava olhando fixamente para o menino, e algo no rosto dele mudou, uma palidez repentina, e Camila percebeu com o coração acelerando que ele havia notado, havia visto os olhos de Pedro, aqueles olhos que eram inconfundivelmente iguais aos dele, e estava fazendo os cálculos mentais. 4 anos desde que partira, a criança aparentava uns 5 anos. A idade batia, os olhos eram seus, aquilo era impossível, mas estava acontecendo bem na frente dele. Camila viu o momento exato em que a realização atingiu Bruno. Viu o choque se transformar em algo mais complexo, uma mistura de incredulidade, culpa, medo, talvez até dor. E ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu, apenas ficou ali parado, processando informações demais. Simultaneamente, a ex-namorada que humilhara estava agora na frente dele como CEO poderosa chegando de helicóptero, e ela tinha um filho que era dele. Um filho cuja existência ele nunca soubera, e ele precisava daquela mulher para salvar sua empresa enquanto lidava com a explosão de sentimentos que claramente o estava destruindo por dentro. Camila respirou fundo, forçou cada músculo do corpo a obedecer e caminhou em direção ao grupo com passos firmes.
A mão de Pedro segura na sua, o rosto uma máscara perfeita de profissionalismo que escondia o turbilhão interno que ameaçava destruí-la. Ela não permitiria que Bruno visse fraqueza. Não permitiria que ele soubesse que vê-lo novamente a abalava até os ossos. Não daria a ele a satisfação de perceber que 4 anos não haviam sido suficientes para apagar completamente a dor daquela noite. Ela era CEO agora, era poderosa, era bem-sucedida, era tudo que ele previra que nunca seria. E manteria essa armadura não importava o que custasse, porque tinha Pedro ao lado, e seu filho nunca haveria quebrar, nunca haveria ser pequena, nunca saberia que o homem parado ali, com rosto pálido e mãos tremendo, era o pai que nunca quis saber de sua existência. "Boa tarde", Camila disse quando chegou perto o suficiente, e sua voz saiu firme, profissional, gelada. "Sou Camila Rocha, CEO da RC Investimentos. Vamos começar nossa reunião." A sala de reuniões estava silenciosa demais, aquele tipo de silêncio pesado que antecede tempestades, e Camila podia sentir os olhos de todos sobre ela enquanto caminhava até a cabeceira da mesa comprida de vidro. Pedro seguia ao seu lado, os passos pequenos ecoando no piso de mármore, e ela o guiou gentilmente até uma cadeira no canto da sala, onde já havia preparado seu tablet com fones de ouvido e alguns desenhos para colorir. "Fica aqui quietinho enquanto a mamãe trabalha, ok?" Ela disse baixinho, ajeitando os cachos dele com aquele carinho automático que só mães têm, e Pedro assentiu com um sorriso, já acostumado àquela rotina. Camila beijou o topo da cabeça do filho, permitindo-se aquele momento breve de maternidade antes de endireitar a postura e virar-se para a mesa onde os 3 empresários aguardavam. E foi só então que ela realmente encarou Bruno pela primeira vez desde aquela noite 4 anos atrás. Ele parecia ter envelhecido mais do que o tempo real transcorrido. As linhas ao redor dos olhos mais profundas, a postura menos confiante, e havia nele algo derrotado que contrastava brutalmente com o homem arrogante que a despedaçara com palavras cruéis. Bruno não conseguia tirar os olhos de Pedro, e Camila viu a luta interna que ele travava, tentando processar a presença daquela criança que tinha seus olhos, sua boca, traços inconfundíveis de paternidade que nem 4 anos de ausência podiam apagar. Os outros 2 empresários, um senhor na casa dos 50 e uma mulher jovem, provavelmente na faixa dos 30, observavam a tensão palpável entre Camila e Bruno com expressões confusas, claramente sentindo que havia história ali, mas sem entender exatamente o que. Marco, o assistente de Camila, distribuiu pastas com os materiais da reunião e então se sentou discretamente ao lado dela, pronto para fazer anotações, completamente alheio ao drama pessoal que estava prestes a explodir. "Vamos começar", Camila disse, sua voz saindo firme e profissional, e ela abriu a pasta na sua frente sem olhar diretamente para Bruno, focando primeiro nos outros 2 empresários. "Analisamos as 3 propostas enviadas e temos interesse preliminar em todas, mas precisamos entender melhor as visões de longo prazo, as necessidades específicas de capital e gestão e, principalmente, o comprometimento de vocês com crescimento sustentável versus crescimento rápido." Ela passou a hora seguinte conduzindo a reunião com maestria que vinha de 4 anos de prática intensiva, fazendo perguntas incisivas, identificando pontos fracos nas estratégias apresentadas, oferecendo insights que deixavam claro que ela não era apenas uma investidora com dinheiro, mas alguém que entendia profundamente de negócios. O senhor de 50 anos apresentou primeiro uma empresa de consultoria ambiental que precisava capital para a expansão, e Camila fez anotações mentais sobre viabilidade. A mulher jovem apresentou segunda, uma startup de educação online com potencial interessante, mas modelo de negócio ainda imaturo, e Camila já sabia que ofereceria mentoria, além de capital, se decidisse investir. E então chegou a vez de Bruno. Ele limpou a garganta
E Camila finalmente permitiu-se olhar diretamente para ele, mantendo a expressão neutra, profissional, sem deixar transparecer absolutamente nada do turbilhão que explodia dentro dela. BC Tech, ele começou, e sua voz saiu menos firme do que provavelmente pretendia. É uma empresa de desenvolvimento de software focada em automação de processos logísticos. Fundei há 3 anos com a visão de revolucionar a forma como pequenas e médias empresas gerenciam suas operações. Ele passou os próximos 20 minutos apresentando o produto, os clientes atuais, as projeções de crescimento, mas Camila podia ver através da apresentação polida que a empresa estava em situação muito pior do que os documentos sugeriam. Havia desespero na forma como Bruno enfatizava o potencial, havia medo nas pausas entre frases, e quando ele finalmente chegou na parte sobre necessidades de investimento, Camila percebeu que não estava pedindo capital para crescimento, estava pedindo salvação de falência iminente. Quanto de capital você está buscando e qual o prazo que estima antes de retorno sobre investimento? Camila perguntou quando Bruno terminou, sua voz mantendo aquele tom profissional que não revelava nada. Bruno hesitou, e ela viu o momento exato em que ele decidiu ser honesto, porque não tinha mais nada a perder. Preciso de R$2 milhões para cobrir dívidas existentes e ter capital de giro para os próximos 6 meses. Sem esse investimento, vou ter que fechar em 60 dias. A admissão era brutal em sua franqueza, e os outros 2 empresários trocaram olhares desconfortáveis, porque ninguém quer estar na mesa quando alguém admite estar afogando. E quanto ao retorno, Camila pressionou sem misericórdia. Com o capital adequado e orientação estratégica correta, projeta o retorno em 18 a 24 meses. Sei que é agressivo, mas o produto funciona. Os clientes que temos estão satisfeitos. Só preciso de estabilidade financeira para executar o plano de crescimento. Camila pegou a pasta com a análise que sua equipe fizera da BC Tech e folheou as páginas lentamente, deixando o silêncio se estender, e podia sentir a ansiedade de Bruno crescendo a cada segundo. A empresa dele tinha potencial. Isso era verdade. O produto era sólido tecnicamente, mas a gestão financeira era desastrosa. Havia decisões questionáveis por todo lado. E ficava claro que Bruno fizera exatamente o que fizera com a vida pessoal. Perseguiu crescimento rápido sem base sólida, queimou capital em busca de glória imediata e agora estava pagando o preço dessa ganância. Parte dela, aquela parte ferida que nunca cicatrizara completamente, queria negar o investimento, queria olhar nos olhos dele e dizer que ele não merecia ser salvo, que deveria afundar na falência assim como ele a deixara afundar naquela noite há 4 anos. Mas Camila não era mais aquela mulher vulnerável, era CEO, era profissional e, mais importante, tinha Pedro na sala, e seu filho nunca haveria ser cruel, nunca aprenderia que vingança era aceitável, mesmo que a pessoa na frente deles merecesse cada grama de dor que ela poderia infligir. Vou precisar de análise mais profunda antes de qualquer decisão, Camila disse finalmente, fechando a pasta e olhando para Bruno com expressão ilegível. Minha equipe vai fazer due diligence completa. Vamos precisar acesso total aos seus registros financeiros, contratos com clientes, código-fonte do produto, tudo. Se tudo verificar, podemos conversar sobre termos de investimento. Mas deixo claro que não faço investimentos de resgate. Se entrar na sua empresa, será com expectativa de reestruturação completa, incluindo potencialmente mudanças na gestão executiva. As palavras eram duras, mas justas, e os outros 2 empresários assentiram porque aquilo era padrão no mundo de investimentos. Mas para Bruno aquilo era uma humilhação adicional. A mulher que ele despedaçara agora tinha poder de vida ou morte sobre seus sonhos empresariais, e ela estava deixando claro que não daria tratamento especial, que ele teria que se submeter completamente se quisesse ser salvo. A reunião continuou por mais 30 minutos, Camila fazendo perguntas adicionais para os 3, estabelecendo próximos passos e finalmente encerrando com educação profissional.
Os empresários começaram a se levantar, e foi quando Pedro, que estivera silencioso o tempo todo no canto, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Mamãe, posso ir ao banheiro?" Camila virou-se automaticamente e viu Bruno congelar no meio do movimento de guardar seus documentos. Aquela confirmação final de que sim, ela era mãe, e a criança estava ali, real, tangível, prova viva de tudo que ele perdera sem nem saber que existia. Claro, amor. "Marco, pode levar o Pedro ao banheiro, por favor?" Seu assistente assentiu e estendeu a mão para o menino, que pegou com confiança e saiu da sala tagarelando sobre alguma coisa que havia desenhado. O silêncio que ficou após eles saírem era ainda mais pesado, e os outros dois empresários, sentindo que algo precisava ser dito, mas sem saber o que, se despediram rapidamente e deixaram a sala. Então foram só Camila e Bruno, sozinhos pela primeira vez em 4 anos, e o peso de tudo que ficara não dito era quase físico no ar entre eles. Bruno abriu a boca, fechou, tentou novamente e finalmente conseguiu dizer: "Camila, eu..." Mas ela levantou a mão, cortando-o. "Não aqui, não agora. Isto é uma reunião de negócios, Bruno. Qualquer outra coisa que você acha que precisa dizer não é apropriado neste contexto." Sua voz era gelada, controlada, mas por dentro ela estava tremendo e precisava que ele saísse daquela sala antes que a armadura rachasse. Bruno engoliu em seco e ela viu lágrimas começando a se formar nos olhos dele. Lágrimas de arrependimento, de choque, de perda de algo que ele nunca soube que tinha, mas que agora percebia que existia. "Ele é meu filho." Não era uma pergunta, era uma afirmação sufocada, e Camila sentiu algo se contrair dolorosamente no peito. "Você não tem direito de fazer essa pergunta," ela respondeu, cada palavra saindo como estilhaços de gelo. "Você partiu, Bruno. Você me chamou de atraso, de fracassada, disse que eu seria sempre pequena e medíocre e foi embora sem nunca olhar para trás. Você fez sua escolha naquela noite há 4 anos e não pode simplesmente aparecer agora e reivindicar algo que nunca quis." Bruno recuou como se tivesse sido esbofeteado, a dor estampada no rosto dele tão claramente que quase ela sentiu pena. "Quase. Eu não sabia," ele sussurrou, a voz quebrada. "Se eu soubesse que você estava grávida..." Camila riu, mas era uma risada sem humor, carregada de anos de dor e raiva contida. "O quê? Você teria ficado? Teria sacrificado seus sonhos grandiosos de riqueza? Não se iluda, Bruno. Você deixou bem claro naquela noite que nada era mais importante do que seu sucesso pessoal, e uma criança seria apenas mais um atraso, mais uma coisa pequena e medíocre te segurando." Ela pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, precisando sair dali antes de quebrar, antes de permitir que ele visse o quanto aquilo estava destruindo-a por dentro. "Você vai receber contato da minha equipe nos próximos dias sobre a due diligence. Se decidir prosseguir com a análise, mantenha tudo estritamente profissional. Não tente entrar em contato pessoalmente. Não apareça na minha empresa sem agendamento e, principalmente, não se aproxime do meu filho." Ela parou na porta, virando-se uma última vez para olhá-lo. "Você queria riqueza acima de tudo, Bruno. Queria ser grande, poderoso, bem-sucedido. E olhe onde isso te trouxe. Falido, desesperado, pedindo ajuda da mulher que você destruiu. Enquanto isso, eu, aquela que seria sempre uma fracassada, construí um império sozinha enquanto criava uma criança. Então não, você não tem direito de fazer perguntas sobre ele. Você abriu mão desse direito há 4 anos quando escolheu a ganância sobre tudo mais." Camila saiu da sala de reuniões com as pernas tremendo, mas manteve a postura ereta até virar o corredor e encontrar Marco esperando com Pedro, que estava mostrando animado o desenho que fizera de um helicóptero.
Ela pegou a mão do filho automaticamente, agradeceu a Marco e disse que precisava cancelar os compromissos do resto do dia, ignorando o olhar preocupado do assistente, que claramente percebera que algo estava errado. Desceram pelo elevador em silêncio. Pedro tagarelando sobre o que vira pela janela da sala de reuniões, enquanto Camila lutava para manter a compostura, para não desmoronar ali mesmo na frente do filho, na frente de estranhos que entravam e saíam do elevador nos diferentes andares. Quando finalmente chegaram ao heliponto e subiram na aeronave, quando o piloto deu partida e eles começaram a subir, afastando-se daquele prédio onde Bruno ainda provavelmente estava processando tudo o que acontecera, Camila finalmente permitiu que algumas lágrimas escapassem, limpando-as rapidamente antes que Pedro notasse, porque seu filho nunca a vira chorar e ela não começaria agora. A viagem de volta para o escritório levou apenas 20 minutos, mas pareceram horas, enquanto Camila lutava para reorganizar os pensamentos, para empurrar as emoções de volta para aquele compartimento trancado onde as mantinha há 4 anos. Ver Bruno novamente abrir feridas que ela acreditara cicatrizadas trouxera de volta memórias daquela noite devastadora com uma clareza dolorosa, as palavras dele ecoando como se tivessem sido ditas ontem em vez de anos atrás. Você foi um atraso na minha vida. Você sempre será uma fracassada. Pessoas como você nascem para ser pequenas. Cada frase era uma cicatriz que nunca realmente fechara, apenas fora coberta por camadas de sucesso, de realização, de prova constante de que ele estava errado. E agora ele estava ali, falido, desesperado, tendo que pedir ajuda exatamente da mulher que humilhara. E Camila não sabia como se sentia sobre isso, porque parte dela queria sentir satisfação, vingança doce pela ironia do destino. Mas tudo o que conseguia sentir era cansaço, raiva antiga ressurgindo e medo pela presença de Pedro naquela equação. Deixou Pedro no escritório com a equipe administrativa que adorava o menino. E sempre tinha alguém disposto a brincar com ele quando Camila precisava de algumas horas focada. E então se trancou na própria sala, pedindo para não ser interrompida. Ficou parada na frente da janela panorâmica que dava vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, observando a cidade se estendendo em todas as direções, e permitiu-se finalmente sentir tudo o que havia reprimido durante aquela reunião. A raiva veio primeiro, quente e purificadora. Raiva por Bruno ter aparecido assim depois de anos, por forçá-la a confrontar aquele passado que ela trabalhara tão duro para superar, por ter o atrevimento de olhar para Pedro como se tivesse algum direito sobre aquela criança que ele nunca quis, que nunca soube que existia porque partira antes que ela pudesse dizer. Depois veio a dor, aquela dor antiga que ela enterrara sob camadas de determinação e trabalho duro. A memória de como se sentira naquela noite, sozinha, grávida, chamada de atraso e fracassada pelo homem que amara, e tendo que reconstruir-se completamente do zero. E finalmente veio algo mais complexo, uma tristeza profunda, não por ela, mas por Pedro, porque seu filho merecia ter um pai, merecia ter aquela figura na vida. E agora Bruno sabia de sua existência, e Camila teria que decidir o que fazer com essa informação. Ela podia simplesmente negar o investimento, forçar Bruno a desaparecer novamente de suas vidas, proteger Pedro de conhecer um pai que já provara ser egoísta e incapaz de colocar outra pessoa acima de suas ambições. Ou podia separar as coisas, tomar a decisão de investimento baseada puramente em méritos empresariais e lidar com a questão da paternidade separadamente, permitir que Bruno conhecesse o filho se ele realmente quisesse, se provasse ter mudado nos últimos 4 anos. Mas como confiaria nele? Como permitiria que aquele homem entrasse na vida de Pedro quando a última vez que confiara nele, terminara com ela destroçada e abandonada? A resposta era que não podia confiar, não ainda, talvez nunca,
porque certas traições eram profundas demais para serem perdoadas apenas com palavras arrependidas e olhares cheios de culpa. Seu celular vibrou na mesa, e Camila olhou para a tela, vendo que era a mensagem de um número desconhecido. Hesitou, depois abriu. Camila, sou eu, Bruno. Consegui seu número através de contato profissional. Por favor, preciso conversar com você, não sobre negócios, sobre nosso filho. Tenho tantas coisas que preciso dizer, tantas explicações que você merece ouvir. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou implorando por uma chance de explicar, de tentar consertar o que quebrei. Camila leu a mensagem 3 vezes, sentindo a raiva voltar ardente no peito. Ele não respeitara nem 24 horas seu pedido explícito de manter contato apenas profissional. Já estava invadindo espaço pessoal, fazendo exigências emocionais como se tivesse algum direito. Ela digitou resposta rápida e cortante. Você tem 0 direito sobre informações sobre meu filho. Qualquer contato adicional não relacionado ao processo de due diligence da sua empresa será considerado assédio. Respeite os limites que estabeleci ou não haverá nem discussão de negócios. Bish enviou sem reler, bloqueou o número e jogou o telefone na mesa com mais força do que pretendia. A raiva estava boa. Era melhor do que tristeza, mais fácil de manusear do que aquela dor complexa que ameaçava engolfá-la se permitisse. Camila forçou-se a sentar na cadeira e abrir o laptop, revisar os relatórios financeiros da BC Tech que sua equipe compilara, analisar com olhos puramente profissionais se aquela empresa merecia ser salva, independentemente de quem era o dono. Os números eram brutalmente honestos. Bruno fizera todas as escolhas erradas, perseguira crescimento agressivo sem base sólida, gastara capital em marketing e expansão quando deveria ter focado em produto e clientes existentes, e agora estava pagando o preço dessa ganância que sempre o caracterizara. Mas o produto em si era bom, havia mercado real, os clientes que tinham estavam satisfeitos, e com gestão competente a empresa poderia ser viável. A questão não era se tecnicamente valia investir. Era se Camila conseguiria separar negócios de pessoal. Se conseguiria trabalhar com Bruno mantendo distância emocional necessária. Se conseguiria proteger Pedro enquanto potencialmente salvava a empresa do pai dele. Passou as próximas horas imersa em trabalho, forçando o cérebro a focar em números e projeções, em vez de emoções complicadas. E quando finalmente seu alarme tocou, lembrando que estava na hora de buscar Pedro e ir para casa, Camila ainda não tinha resposta clara sobre o que fazer. Desceu até o andar administrativo, onde encontrou Pedro desenhando cercado por 3 funcionárias, que faziam comentários animados sobre suas obras de arte. E ao ver o filho ali tão feliz, tão completamente alheio à tempestade que se formava ao redor dele, Camila sentiu aquela determinação feroz voltar. Protegeria Pedro de tudo, incluindo do próprio pai se necessário, porque seu filho nunca sentiria a dor de ser rejeitado, nunca ouviria que era um atraso ou um fardo, nunca conheceria a versão cruel de Bruno que ela conhecera naquela noite 4 anos atrás. No caminho para casa, Pedro falou animado sobre o dia, sobre os desenhos que fizera, sobre como o helicóptero era legal, e Camila respondia automaticamente enquanto parte de sua mente ainda processava o encontro com Bruno. Quando chegaram ao apartamento espaçoso em Ipanema que ela comprara ano passado, prova tangível de quão longe chegara, Camila preparou jantar enquanto Pedro brincava na sala e tentou estabelecer alguma normalidade naquela noite que parecia tão surreal. Após colocar Pedro para dormir com história e beijos de boa noite, ela finalmente se permitiu sentar no sofá da sala e encarar a decisão que precisava tomar. Seu telefone novo, que substituíra o profissional após bloquear Bruno, mostrava várias mensagens de trabalho, mas também uma de Roberto Mendes, seu mentor, perguntando como foi a reunião e se precisava conversar sobre algo. Camila hesitou,
Depois ligou, porque Roberto era uma das poucas pessoas que sabia, pelo menos parte de sua história, que entendera desde o início que ela estava fugindo de algo doloroso, mesmo sem conhecer todos os detalhes. "Roberto, preciso de conselho", ela disse quando ele atendeu, e sua voz finalmente saiu cansada, sem a armadura profissional. Um dos empresários que vi hoje, o dono da BC Tech que está à beira da falência, é o pai de Pedro. Ele não sabia que Pedro existia até hoje, e agora estou tendo que decidir se invisto na empresa dele, mantendo tudo separado de questões pessoais, ou se simplesmente nego e forço-o a desaparecer novamente. Houve silêncio do outro lado da linha por um momento. Então, Roberto disse com aquela sabedoria que vinha de décadas de experiência: "Camila, você construiu sua empresa sobre princípios de meritocracia e análise objetiva. Se a empresa dele merece investimento por mérito próprio, você sabe qual é a resposta certa profissionalmente. A questão pessoal é separada e precisa ser tratada separadamente. Ele pode ser péssimo pai potencial e ainda assim ter negócio que vale salvar. Ou pode ser o oposto. Mas misturar as duas coisas vai destruir tanto o negócio quanto qualquer possibilidade de resolução pessoal saudável." As palavras fizeram sentido e Camila respirou fundo, sabendo que ele estava certo, mas odiando a complexidade que isso criava. "E sobre Pedro?", ela perguntou, a voz ficando menor. "Como protejo meu filho de alguém que já provou ser egoísta e cruel? Como permito que esse homem tenha acesso ao meu filho sem garantia de que não vai machucá-lo como me machucou?" Roberto suspirou. "Essa é a pergunta mais difícil e, honestamente, só você pode respondê-la. Mas vou dizer uma coisa: 4 anos é tempo suficiente para pessoas mudarem ou para mostrarem que nunca vão mudar. Se esse homem realmente quer conhecer o filho, ele vai ter que provar através de ações consistentes ao longo do tempo. Não através de palavras bonitas ou gestos desesperados. Você tem todo o poder aqui, Camila. Você decide os termos, o ritmo, as condições. E se ele não conseguir respeitar isso, então você tem sua resposta sobre que tipo de pessoa ele ainda é." Conversaram por mais 20 minutos. Roberto oferecendo aquela perspectiva equilibrada que Camila precisava desesperadamente. E quando desligaram, ela se sentia marginalmente melhor, com pelo menos algum caminho à frente, mesmo que ainda nebuloso. Camila ficou acordada até tarde naquela noite, elaborando mentalmente como procederia. Quanto aos negócios, mandaria sua equipe fazer due diligence completa da BC Tech, analisaria os resultados com objetividade máxima e tomaria decisão de investimento baseada puramente em mérito. Se decidisse investir, estabeleceria termos claríssimos, incluindo potencialmente trazer gestor executivo externo, porque não confiaria em Bruno para tomar decisões estratégicas sozinho, dado seu histórico. Quanto à questão pessoal, estabeleceria limites rígidos. Bruno teria que demonstrar mudança real, respeitar completamente sua autoridade como mãe de Pedro e ganhar acesso ao filho gradualmente, provando a cada passo que merecia estar na vida da criança. E se em qualquer momento ele demonstrasse ser ainda o homem egoísta e cruel de 4 anos atrás, ela cortaria acesso completamente e usaria cada recurso legal disponível para proteger Pedro. Era plano imperfeito para a situação impossível, mas era o melhor que conseguia elaborar, estando emocionalmente exausta e ainda processando o choque de ver Bruno novamente. 2 semanas depois da reunião devastadora, Camila estava sentada em sua sala revisando o relatório final de due diligence da BC Tech, quando Marco bateu na porta, avisando que Bruno Costa estava na recepção pedindo para falar com ela. Camila sentiu o estômago apertar imediatamente, porque não havia agendado nenhuma reunião, e ele estava novamente desrespeitando os limites que estabelecera. "Diga que não recebo visitas sem agendamento prévio e que qualquer comunicação deve ser feita através dos canais apropriados", ela respondeu, voltando os olhos para o relatório na tela.
Marco assentiu e saiu, mas voltou 5 minutos depois com expressão desconfortável. Ele disse que vai esperar o tempo que for necessário, que precisa falar com você, nem que fique ali a semana inteira. Está causando certa perturbação na recepção. Camila fechou os olhos, respirando fundo, lutando contra a irritação que crescia. Bruno estava forçando o confronto, usando tática de pressão pública, e ela teria que lidar com aquilo de alguma forma antes que virasse cena maior. Diga que tem 5 minutos, ela disse finalmente, e deixe claro que se ele tentar discutir assuntos pessoais, a reunião termina imediatamente e ele será escoltado para fora do prédio. Marco saiu novamente e Camila usou aqueles minutos antes de Bruno chegar para centralizar-se, colocar a armadura profissional, preparar-se para enfrentar aquele homem que continuava invadindo seu espaço contra todas as instruções explícitas. Quando a porta se abriu e Bruno entrou, ela notou imediatamente que ele estava visivelmente pior do que 2 semanas atrás. Olheiras profundas marcando o rosto, terno amarrotado, barba por fazer, e havia nele uma fragilidade que contrastava com o homem arrogante que conhecera anos atrás. Ele parou na frente da mesa dela, as mãos tremendo levemente, e abriu a boca, mas nenhum som saiu inicialmente, como se tivesse ensaiado 1000 vezes o que dizer, mas agora todas as palavras tivessem evaporado. Você tem 5 minutos, Camila disse friamente, consultando o relógio com gesto deliberado. E espero que seja sobre sua empresa, porque deixei claro que não discutiria assuntos pessoais. Bruno balançou a cabeça, passando as mãos pelo cabelo em gesto de frustração. Camila, por favor, eu sei que estabeleceu limites, sei que não tenho direito de pedir nada, mas não consigo parar de pensar no fato de que tenho um filho que nunca conheci, que você criou sozinha por 4 anos, enquanto eu estava. Ele parou, a voz falhando. Enquanto estava perseguindo o que exatamente? Dinheiro que não consegui ganhar? Sucesso que nunca alcancei? Acabei com nada, completamente falido. Enquanto você, a mulher que chamei de fracassada, construiu tudo isso. Ele gesticulou vagamente ao redor da sala elegante com vista panorâmica. A ironia não passa despercebida, acredite. Acordo todos os dias com o peso dessa ironia me esmagando. Camila manteve a expressão neutra, recusando-se a deixar que ele visse qualquer reação emocional. Se veio buscar absolvição ou simpatia, está no lugar errado. Suas escolhas te trouxeram onde está, assim como minhas escolhas me trouxeram aqui. A diferença é que eu fiz escolhas pensando em outra pessoa além de mim mesma. Ela abriu a pasta na mesa, aquela que continha o relatório de due diligence. Quanto à sua empresa, a análise está completa. A BC Tech tem produto sólido e potencial de mercado, mas gestão financeira desastrosa que reflete padrão consistente de decisões impulsivas, priorizando o crescimento rápido sobre sustentabilidade. Minha equipe identificou pelo menos 8 decisões críticas nos últimos 3 anos que poderiam ter sido feitas diferentemente, evitando a situação atual. Bruno encolheu-se visivelmente a cada palavra, e Camila continuou sem misericórdia. Estou disposta a investir os 2 milhões que precisa, mas com condições não negociáveis. Primeira, você deixa de ser CEO executivo e assume papel de CTO focado apenas no desenvolvimento do produto. Segunda, trago gestor profissional para reestruturar completamente a operação financeira e estratégica. Terceira, você aceita programa de mentoria obrigatório sobre gestão empresarial sustentável. O silêncio que se seguiu era pesado, e Camila viu Bruno processando aquelas condições que essencialmente removiam dele controle sobre a empresa que fundara. Parte dela esperava que ele recusasse por orgulho, provando que ainda era o homem ganancioso e arrogante de antes, mas Bruno apenas assentiu lentamente, a derrota clara em cada linha de seu corpo. Aceito todas as condições. Não estou em posição de negociar e, honestamente, você está certa sobre minhas falhas de gestão.
Eu persegui crescimento da forma errada, tomei decisões baseadas em ego em vez de dados e mereço perder controle executivo. Ele olhou para ela com aqueles olhos que Pedro herdara e havia neles dor genuína. Mas Camila, sobre nosso filho, sobre Pedro, eu imploro que me dê chance de conhecê-lo, de estar na vida dele de alguma forma. Eu sei que não mereço. Sei que abandonei você da pior forma possível, mas ele não deveria pagar por meus erros. Toda criança merece ter pai, e eu quero ser esse pai, se você me permitir, mesmo que leve anos para provar que mudei. Camila sentiu algo apertar no peito com aquelas palavras, porque eram exatamente o argumento mais difícil de refutar. Que Pedro merecia ter pai, que ela não tinha direito de negar aquilo baseada apenas em sua própria mágoa. Mas, ao mesmo tempo, como confiaria que Bruno não machucaria Pedro da mesma forma que a machucara? Como permitiria que aquele homem entrasse na vida de seu filho sem garantia de que ficaria, de que não desapareceria quando as coisas ficassem difíceis, de que não faria Pedro sentir-se como um fardo, da mesma forma que a fizera sentir-se um atraso? Você quer ser pai? Ela disse finalmente, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Ser pai não é sobre o que você quer, Bruno. É sobre estar presente todos os dias, nas coisas pequenas e grandes, nos momentos bonitos e nos difíceis. É sobre colocar outra pessoa acima de suas ambições, de seus desejos, de tudo. E você já provou que não consegue fazer isso. Você me descartou porque eu atrasava seus planos de ficar rico. O que acontece quando Pedro atrasar algum plano seu? Quando ele precisar de você num momento inconveniente, você vai embora de novo? Bruno balançou a cabeça veementemente, lágrimas finalmente escapando e escorrendo pelo rosto, sem que ele fizesse esforço para limpá-las. Não, eu juro que não. Camila, aquela noite há 4 anos foi a pior decisão que já tomei na vida. Eu estava obcecado, cego, completamente perdido em ambição, que acabou não me levando a lugar nenhum. Passei esses 4 anos perseguindo o sonho vazio, enquanto perdia tudo que realmente importava. E agora, vendo você, vendo Pedro mesmo de longe, percebendo o que joguei fora, sua voz quebrou completamente. Eu não espero perdão, não espero que você acredite em mim baseado em palavras. Mas deixe-me provar através de ações. Deixe-me começar de algum lugar, mesmo que seja apenas vendo ele de longe, respeitando completamente seus termos e condições. Eu faria qualquer coisa por chance de conhecer meu filho. Camila levantou-se e caminhou até a janela, dando as costas para Bruno enquanto lutava com emoções conflitantes. Parte dela, aquela parte ferida que carregava cicatrizes de 4 anos, queria negar completamente, proteger Pedro de qualquer possibilidade de dor. Mas havia também a parte dela que era mãe primeiro, que queria dar ao filho toda a oportunidade possível de felicidade. E isso incluía, potencialmente, ter pai na vida, se esse pai fosse capaz de ser presença positiva. Roberto tinha razão. 4 anos era tempo suficiente para mudança, mas também para confirmar padrões. Bruno precisaria provar através de ações consistentes ao longo do tempo, e ela controlaria completamente esse processo. Se eu permitir isso, ela disse finalmente sem se virar, será nos meus termos, no meu ritmo, e na primeira indicação de que você está machucando Pedro de qualquer forma, acesso será cortado permanentemente. Entendido? Ouviu Bruno respirar fundo atrás dela. Sim, completamente. Qualquer termo que estabelecer, vou respeitar. Camila virou-se encarando-o novamente. Então, aqui estão as regras. Primeiro, você não terá contato direto com Pedro inicialmente. Vou falar com ele sobre você de forma apropriada para a idade dele, preparar ele gradualmente para a ideia de conhecer o pai. Quanto tempo isso leva, depende de como ele processa e do que ele quer, não de seu cronograma. Segundo, quando e se Pedro estiver pronto para conhecê-lo, será em ambiente controlado que eu escolher, com minha presença e pelo tempo que eu determinar. Terceiro,
Você participará de sessões com psicólogo infantil que vou contratar para garantir que essa transição seja saudável para Pedro. Quarto, você nunca, em momento algum, falará mal de mim para ele ou tentará manipular a percepção que ele tem sobre por que cresceu sem pai. A verdade será contada de forma apropriada quando ele tiver idade para entender, mas não será usada como arma. Quinto, se Pedro em algum momento disser que não quer continuar conhecendo você, respeitaremos completamente sua decisão. Ele não será forçado a ter relacionamento com você só porque compartilham DNA. Bruno assentia a cada condição, e Camila podia ver que ele estava memorizando cada palavra como se fosse escritura sagrada. Concordo com tudo. Farei tudo exatamente como estabelecer no ritmo que determinar. Só quero chance de conhecer meu filho, mesmo que demore anos. E Camila, ele hesitou. Sobre você, sobre o que fiz naquela noite. Sei que desculpas são inadequadas, mas preciso dizer mesmo assim. Sinto muito por cada palavra cruel, por ter te chamado de atraso e fracassada, por ter destruído você quando deveria ter te apoiado. Você não era um atraso na minha vida, era a melhor coisa que eu tinha, e fui idiota demais para perceber. E olhar para você agora, ver o que construiu, ver que tipo de mãe incrível é para nosso filho, só torna minha falha anterior ainda mais gritante. Camila sentiu lágrimas ameaçarem, mas recusou-se a chorar na frente dele. Recusou-se a dar-lhe aquela vulnerabilidade. Suas desculpas não mudam o passado. Ela disse firmemente, mas suas ações daqui para frente determinarão se há qualquer futuro. Prove que mudou, Bruno. Não para mim, porque não te devo nada e nunca vou esquecer completamente o que fez, mas prove para Pedro, porque ele merece pai que esteja presente por razões certas. A reunião terminou logo depois, e quando Bruno saiu, Camila finalmente permitiu que lágrimas caíssem, mas dessa vez não eram apenas de dor. Havia algo mais complexo ali, talvez começo minúsculo de algum tipo de fechamento, ou pelo menos reescrita parcial da narrativa, onde ela não era apenas vítima, mas sim mulher forte que controlava termos de cada aspecto de sua vida, incluindo permitir ou não que ex-companheiro conhecesse filho que compartilhavam. Naquela noite, após colocar Pedro para dormir, ela se sentou ao lado da cama dele, observando o filho dormir pacificamente, completamente alheio às complicações que estavam se formando ao redor dele, e sussurrou baixinho: "Vou proteger você de tudo, meu amor. Se seu pai provar ser bom, você terá ele na sua vida. Se provar ser ruim, vou fazer como sempre fiz, ser mãe e pai simultaneamente e dar tudo o que precisa. De qualquer forma, você vai ficar bem, prometo." 3 meses depois daquela reunião, Camila estava sentada no consultório da doutora Helena Carvalho, a psicóloga infantil, que contratara para ajudar Pedro a processar a existência do pai. Pedro brincava no canto com blocos de montar, completamente relaxado naquele ambiente que já conhecia após 6 sessões, e Camila observava o filho enquanto conversava baixinho com a psicóloga. "Ele está pronto", Helena disse gentilmente, colocando a mão no braço de Camila num gesto de apoio. Pedro processou muito bem a informação sobre ter um pai, fez perguntas maravilhosas para a idade dele e expressou curiosidade saudável sobre conhecer Bruno. Claro que vai ser confuso no início e haverá muitas emoções para todos, mas ele está emocionalmente preparado para esse primeiro encontro, se você estiver. Camila respirou fundo, sentindo o medo familiar apertar seu peito. Aquele instinto protetor feroz gritando que estava cometendo erro ao permitir que Bruno entrasse na vida de Pedro. Mas olhou para o filho novamente, viu a curiosidade genuína que ele demonstrara nas últimas semanas, sempre que falavam sobre o pai. E soube que estava fazendo a coisa certa, não pelo Bruno ou por ela mesma, mas pelo Pedro, que merecia essa oportunidade. Nos últimos 3 meses, Bruno cumprira cada promessa com precisão meticulosa. Aceitara todas as condições do investimento sem questionar.
Trabalhava sob gestão do novo CEO que Camila trouxera, participava das sessões de mentoria e a BCTech estava lentamente se estabilizando financeiramente. Mais importante, Bruno respeitara completamente os limites sobre Pedro. Não forçara contato, não aparecera sem avisar, apenas enviava através de Marco pequenos presentes apropriados para a criança de 5 anos, sempre com bilhete simples dizendo: para Pedro, com amor do papai, que Camila guardava numa caixa para dar ao filho quando estivesse pronto. E agora, finalmente, aquele momento chegara. O primeiro encontro entre pai e filho, e Camila estava aterrorizada, mas também estranhamente esperançosa, porque Bruno realmente parecia ter mudado suas ações ao longo desses meses, provando uma consistência que ele nunca demonstrara antes. O encontro foi marcado para um sábado de manhã no Parque do Ibirapuera, terreno neutro, onde Pedro se sentia confortável e onde Camila podia controlar completamente a situação. Quando chegaram e viram Bruno esperando perto do playground, Camila sentiu o coração acelerar dolorosamente. Ele estava visivelmente nervoso, as mãos nos bolsos, mudando o peso de um pé para outro, e quando viu Pedro, algo no rosto dele se transformou completamente. Uma mistura de amor instantâneo, arrependimento devastador e esperança frágil. Camila apertou a mão de Pedro, sentindo o filho também ficar tenso ao perceber que aquele era o momento sobre o qual haviam conversado tantas vezes. Aquele é seu pai, ela disse gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Pedro. Lembra que conversamos sobre ele? Ele quer muito conhecer você, mas só se você quiser. Se em qualquer momento ficar desconfortável, é só me dizer e vamos embora, ok? Pedro assentiu, observando Bruno com aquela curiosidade infantil, sem filtros, e então surpreendeu Camila completamente ao dizer: ele parece triste. Por que está triste, mamãe? A observação inocente atingiu Camila com força inesperada, porque Pedro estava certo, havia tristeza profunda nos olhos de Bruno, mesmo através do sorriso nervoso. E aquilo era algo que criança de 5 anos conseguia identificar com clareza que adultos frequentemente escondiam. Ele está triste porque perdeu muito tempo sem te conhecer. Camila respondeu honestamente, porque prometera sempre dizer verdade ao filho de forma apropriada para a idade. Mas está feliz agora, porque finalmente vai poder conhecer você. Pedro pensou por um momento, então soltou a mão dela e caminhou lentamente em direção a Bruno. E Camila sentiu o coração quase sair do peito, observando aquele primeiro contato. Bruno se ajoelhou quando Pedro chegou perto, colocando-se na mesma altura da criança, e havia lágrimas já escorrendo pelo rosto dele sem nenhum esforço para esconder. Oi, Pedro, ele disse com voz trêmula. Eu sou seu pai. É muito bom finalmente conhecer você. Pedro o estudou por um momento longo, então estendeu a mãozinha, oferecendo um dos brinquedos que trouxera, um carrinho azul. Você pode brincar comigo? Ele disse simplesmente, com aquela generosidade natural das crianças que ainda não aprenderam a guardar rancor. Bruno pegou o carrinho como se fosse o objeto mais precioso do mundo, as lágrimas caindo mais forte agora, e olhou para Camila por cima da cabeça de Pedro com expressão de gratidão tão intensa que ela sentiu o próprio peito apertar. Eles passaram a manhã inteira no parque. E Camila observou de distância respeitosa, mas sempre vigilante, enquanto Bruno brincava com Pedro, empurrando-o no balanço, construindo castelos na areia, respondendo pacientemente às milhões de perguntas que criança de 5 anos naturalmente fazia. E ao observá-los, vendo os sorrisos genuínos de Pedro, vendo a forma cuidadosa como Bruno interagia com o filho, sempre verificando com olhares se Camila aprovava cada movimento, ela sentiu algo começar a mudar dentro dela. Não perdão completo, porque certas feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente, mas talvez aceitação de que pessoas podiam mudar
que erros passados não precisavam definir futuros, que Pedro poderia ter pai na vida, sem que isso apagasse tudo que ela construíra sozinha. Quando pararam para lanchar, Pedro sentado entre eles comendo sanduíche e tagarelando animado sobre tudo que haviam feito, Bruno olhou para Camila e disse baixinho, apenas para ela ouvir: "Obrigado. Obrigado por me dar essa chance que não mereço. Vou passar o resto da vida provando que valeu a pena confiar em mim." Camila assentiu, não conseguindo ainda formar palavras adequadas para a complexidade do que sentia. Não era felicidade exatamente, era algo mais complicado, um fechamento parcial de feridas antigas misturado com abertura cautelosa para possibilidades novas e, acima de tudo, satisfação profunda de ver Pedro tão feliz, tão completamente confortável com aquele homem que compartilhava seus olhos e seu sorriso. As semanas seguintes trouxeram nova rotina. Bruno via Pedro uma vez por semana, sempre com Camila presente, sempre em locais que ela escolhia, e lentamente a tensão inicial foi dando lugar a algo mais natural. Pedro começou a falar sobre papai, com aquela facilidade de criança que aceita mudanças muito melhor que adultos, e Camila observava aquele relacionamento crescer, sentindo um mix complexo de emoções que incluía até, surpreendentemente, algo parecido com perdão. Não porque Bruno merecesse necessariamente, mas porque carregar aquele peso de raiva e mágoa estava finalmente começando a parecer mais destrutivo para ela do que para ele. E Camila queria mais do que qualquer coisa ser exemplo de força para Pedro. E força, às vezes, significava soltar em vez de segurar. Numa tarde de domingo, 2 meses após aquele primeiro encontro no parque, Camila convidou Bruno para jantar em sua casa pela primeira vez. Pedro estava animadíssimo, ajudando a arrumar a mesa, escolhendo qual desenho pendurar na geladeira para mostrar ao pai, e aquela empolgação infantil aquecia o coração de Camila de formas que não antecipara. Durante o jantar, enquanto Pedro falava sem parar sobre a escola e os amigos, Camila e Bruno trocaram olhares por cima da cabeça da criança. E havia naqueles olhares um entendimento novo, uma trégua silenciosa, talvez até os primeiros fios frágeis de algo que um dia poderia ser amizade. Não o romance que tiveram, mas algo diferente construído sobre fundação de paternidade compartilhada e respeito mútuo lentamente recuperado. Após colocar Pedro para dormir, Camila e Bruno ficaram na sala, aquele primeiro momento realmente sozinhos desde que tudo começara meses atrás. "Ele é incrível", Bruno disse, a voz carregada de emoção. "E é todo graças a você, Camila. Você fez tudo sozinha, deu a ele tudo o que precisa, o transformou nessa criança feliz e confiante. Eu não tenho palavras para expressar quanto te admiro por isso. Quanto respeito tudo o que conquistou." Camila sentiu lágrimas ameaçarem, mas dessa vez não eram de dor. "Não foi fácil", ela admitiu baixinho, permitindo pela primeira vez alguma vulnerabilidade na frente dele. "Houve noites em que pensei que não conseguiria, momentos em que a solidão era esmagadora, dias em que suas palavras sobre eu ser fracassada ecoavam tão alto que eu quase acreditava. Mas olhava para Pedro e encontrava força de continuar, de provar que você estava errado, de construir vida boa para nós dois." Bruno balançou a cabeça, a culpa ainda claramente pesada em seus ombros. "Eu estava tão errado sobre tudo. Você nunca foi atraso, Camila. Você era a melhor parte da minha vida e eu fui cego demais para ver. E agora, vendo você, vendo nossa família, mesmo que reconfigurada de forma diferente do tradicional, percebo que verdadeiro sucesso não é dinheiro ou poder, é ter pessoas que amamos e que nos amam de volta. Você entendeu isso muito antes de mim." Ele hesitou, então continuou: "Eu sei que nunca vamos voltar a ser o que éramos, e não estou pedindo isso. Mas espero que um dia, talvez, possamos ser amigos, copais, que trabalham juntos pelo bem de Pedro.
E quem sabe, se eu continuar provando através de ações que mudei, você possa eventualmente me perdoar completamente, não por mim, mas por você, para que possa seguir em frente sem carregar peso do que fiz. Camila olhou para aquele homem que um dia a destruíra, mas que agora finalmente parecia ter aprendido o que realmente importava, e sentiu algo se soltar dentro dela, aquele nó de raiva e dor que carregara por 4 anos começando a afrouxar. Estou tentando, ela disse honestamente. Não é fácil esquecer, provavelmente nunca vou esquecer completamente, mas ver você com Pedro, ver quanto ele te ama já, ver seu esforço genuíno de ser bom pai, isso ajuda. E você está certo, precisamos ser equipe pelo bem dele, colocar ele acima de qualquer ressentimento que ainda exista entre nós. Ela respirou fundo, tomando decisão que vinha considerando nas últimas semanas. E talvez seja hora de parar de te punir eternamente pelo pior momento da sua vida. Deus sabe que eu também tenho momentos dos quais não me orgulho. Então sim, Bruno, acho que podemos eventualmente ser amigos ou pelo menos aliados respeitosos, focados em criar Pedro juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Bruno foi genuíno e transformador, tirando anos de culpa e tristeza, e Camila percebeu que ele estava chorando novamente, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigado, ele sussurrou. Prometo que nunca vou decepcionar você ou Pedro novamente. Vou estar presente, vou ser pai que ele merece e vou honrar o sacrifício incrível que você fez esses 4 anos, criando ele sozinha. Você transformou o meu maior erro em algo belo e serei eternamente grato. Camila assentiu, sentindo paz começar a se instalar onde antes só havia dor, e percebendo que talvez, finalmente, pudesse soltar aquela armadura que usara por tanto tempo, aquela necessidade de provar constantemente que não era a fracassada que Bruno previra. Porque a verdade era que ela já provara isso 1000 vezes, e continuar lutando contra a fantasma do passado só a impedia de aproveitar completamente o presente incrível que construíra. Meses se transformaram em rotina estabelecida. Bruno via Pedro 3 vezes por semana agora, às vezes sozinho quando Camila sentiu-se confortável o suficiente para permitir. E a BC Tech prosperava sob nova gestão com Bruno, focado no que realmente amava, que era desenvolvimento técnico. Camila continuava crescendo sua empresa, mas agora com leveza que não tinha antes, porque não estava mais correndo de passado, mas sim caminhando em direção a futuro. E numa tarde ensolarada de sábado, 6 meses após aquele primeiro encontro devastador no prédio comercial, os 3 estavam no parque novamente, Camila e Bruno, sentados no banco observando Pedro brincar, e havia entre eles uma paz que nenhum dos dois imaginara ser possível quando tudo começou. Você sabe o que percebi? Bruno disse de repente, observando Pedro rir enquanto corria com outras crianças. Eu passei 4 anos perseguindo riqueza que achava que me faria feliz e acabei falido e miserável. Você passou esses mesmos 4 anos construindo vida em torno de amor e responsabilidade e acabou com tudo que realmente importa. Você não era o atraso na minha vida, Camila. Eu era o atraso na minha própria vida, desperdiçando tempo com coisas erradas enquanto você estava focada no que realmente tinha valor. Camila sorriu, e pela primeira vez em 4 anos, era sorriso completamente livre de dor quando olhava para ele. Então, pare de desperdiçar tempo com culpa agora. Você está aqui, está presente, está sendo bom pai. Isso é o que importa daqui para frente. Pedro correu até eles naquele momento, jogando-se no colo de Camila com aquela energia inesgotável de criança de 5 anos. E então, estendendo a mão para Bruno também, querendo ambos os pais perto. E ali, naquele parque sob sol dourado de tarde de sábado, com o filho entre eles rindo completamente alheio às complicações que os adultos carregavam, Camila Rocha finalmente permitiu-se acreditar que tudo ficaria bem. Ela construíra império do zero, enquanto criava filhos sozinha,
Provara que nunca foi atraso ou fracassada, e agora, permitindo que Bruno fosse parte da vida de Pedro, não estava perdendo controle, mas sim ganhando aliado. Porque no final, não era sobre perdoar completamente ou esquecer o passado. Era sobre construir futuro onde Pedro tivesse tudo o que merecia, incluindo 2 pais que o amavam, mesmo que o caminho até ali tivesse sido mais tortuoso e doloroso do que qualquer um imaginara. E olhando para filho feliz, para o homem que aprendera tarde demais o que realmente importava, e para a vida incrível que construíra com próprias mãos, Camila soube com certeza absoluta que fora sempre forte o suficiente, sempre valiosa o suficiente, sempre grande o suficiente, e ninguém, nunca mais, faria ela duvidar disso. O atraso nunca fora dela, tinha sido sempre do mundo em reconhecer o que ela valia. E agora, finalmente, ela escolheria amor em vez de raiva, paz em vez de guerra e futuro em vez de passado. E isso, essa escolha consciente, era seu maior triunfo de todos.